Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, iremos dar continuidade, certo? A medidas de comprimento, ok? Na aula passada, nós estudamos centímetros, milímetros, certo? Estudamos também o metro e hoje nós vamos estudar o quilômetro, tá bom? Mas antes de começarmos a nossa aula, nós vamos fazer o que? As nossas correções das atividades de casa, que eu passei na aula passada, tá bom? Vamos lá começar? Peguem um livro de vocês e coloquem na FA, certo? Vamos utilizar a FA, páginas 63, certo? Coloquem um livro na página 63. Aqui vocês fizeram o nome de vocês e aqui colocaram a data. Não se esqueçam de fazer essas duas coisas primeiro, hein? Vamos lá para a primeira questão. A imagem a seguir é uma vista superior, né? Aquela vista que é vista de cima, de uma sala de aula. Olha só, temos aqui o comprimento e a altura, ó. Qual é a medida do contorno dessa sala? Em metros. Nós podemos perceber que esses dois números aqui já estão em metros, tá certo? O que é que você vai fazer agora? Preste bem atenção. Com certeza, olha só, a medida daqui de cima, que é 16 metros, vai ser igual à medida aqui de baixo, não é um quadrado? Né? Ó, olha o formato, não é um quadrado, certo? Então, a medida que você tem em cima vai ser também a medida aqui de baixo. Então, vai ser 16 mais 16. A medida que você tem aqui do lado é 15 metros. Então, aqui do outro lado também vai ser 15 metros. Então, aqui onde tem ó, esse quadrado, esse espaço aqui, você vai somar 16 mais 16 mais 15 mais 15, certo? O 16 duas vezes e o 15 duas vezes. Quando você somar todos esses números, você vai obter o número 62, certo? Não tem como vocês não acertarem essa questão, porque ó, a medida que tem em cima é a mesma medida que tem embaixo. E a medida que tem do lado aqui é também a medida do outro lado. Só que ele não colocou aqui, mas vocês têm que saber que é a mesma medida. Só pegar as 4 medidas e somar, que vocês vão obter o número 62. Vamos agora para a nossa segunda questão. Observe a planta de 2 salas, certo? Olha só aqui. Esta primeira sala, a sala A, nós temos 2 metros em cima, certo? Então, eu sei que aqui embaixo, esse espaço aqui onde tem da sala A, ó, também embaixo vai ser 2 metros, tá bom? Eu tenho aqui desse lado da sala A, ó, 6 metros a altura. Eu sei que essa altura aqui, ó, né, do outro lado todinha também vai ser 6 metros, tá certo? E tem uma sala B. Esse espaço aqui, ó, da sala B, aqui, ó, embaixo, não é 6 metros. 6 metros é esse espaço aqui todinho, certo? Se eu sei que aqui tem 2, ó, certo? 2 para chegar em 6, 4. Então, esse espaço aqui, ó, da sala B aqui embaixo, vai ser 4. Então, em cima também vai ser 4. Esse espaço aqui vai ser 2 e esse espaço daqui também vai ser 2. Então, vamos lá. No item A da página 64, diz o seguinte: qual é a medida do contorno da sala A? Vamos ver aqui a sala A. Em cima tem 2 e embaixo tem 2, certo? Então, vai ser 4, certo? Em cima e embaixo vai ser 4. Eu sei que esse espaço aqui todinho, ó, desse lado é 6. Então, 4 mais 6, 10, certo? E esse lado de cá, eu sei também que ele também vai ter 6, porque, ó, aqui é 6, esse lado todo, então esse lado de cá também vai ser 6. Então, vai ficar 6 mais 6 mais 2 mais 2, certo? Vai ser o 6 duas vezes e o 2 duas vezes. Ou seja, quando você somar, você vai obter 16 metros, certo? Temos agora o item B. Qual é o contorno da sala B? Vamos lá. Esses 6 metros que tem aqui, ó, é desse espaço todo.
Só esse espaço aqui, ó, certo? Da sala B é 4. Então, vai ser 4 mais 4, que também vai ser em cima, certo? 4 mais 4, 8. Do lado 2, então do outro lado também vai ter 2. 8 mais 2, 10. Com mais 2, 12. 12 metros. Então, aqui embaixo vai ser 4 mais 4 mais 2 mais 2. E você soma e vai obter o número 12. 12 metros. Na terceira questão é pessoal, tá certo? Você vai observar a sua sala de aula e vai medir as paredes. Como vocês não estão em sala de aula, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão medir a parede aí da casa de vocês, tá certo? Você vai fazer o desenho aqui. É como se fosse uma vista de cima, igual esse desenhozinho aqui, ó. Só que não vai ter aluno, tá certo? Se você for medir a sua sala, vai ter só o seu sofá, ou a televisão, ou um armário, se tiver, tá certo? Então, você vai ver uma medida aí, um compartimento. Ah, tia, eu não estou na sala, eu estou no quarto. Então, você vai medir o seu quarto, tá bom? Você vai medir o comprimento e a altura, tá certo? E depois você vai ver qual é a medida do contorno de sua sala. Então, você vai fazer, né, um quadrado, um retângulo, né? Você vai fazer um retângulo, vai ver quanto é a medida de cima, da parede de cima, qual é a altura da parede, certo? E aí depois você vai somar a medida do comprimento 2 vezes e a medida da altura 2 vezes. E soma tudo, certo? E aí você vai colocar a resposta aqui, ó, tá bom? É uma pergunta pessoal. Como vocês não estão em sala de aula, tá bom? Vocês, né, estão em casa, então vocês vão fazer onde vocês estão fazendo a tarefa, na sala, ou no quarto, tá certo? Façam a medida bem direitinho. Estas foi a atividade da aula passada. Agora, vamos dar início ao nosso conteúdo, dando continuidade a medidas de comprimento. Vamos agora, né, dar início ao nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre quilômetros, tá bom? Para encerrarmos medidas de comprimento, tá certo? Próxima aula já vai ser uma outra medida que nós iremos estudar, tá bom? Coloquem o livro de vocês na página 122. Temos aí o quilômetro, tá certo? Até agora, trabalhamos as medidas, né, de comprimento, que foram aquelas medidas pequenas, que foi o metro, o centímetro e o milímetro, certo? Para realizarmos as medições do quilômetro, nós usamos o quê? Deixa eu colocar aqui meu lápis. Nós usamos o km, olha só. Quilômetro é o km, certo? Então, eu posso dizer que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Tia, quer dizer que se eu tiver 2 quilômetros, vai ser 2000 metros. Se eu tiver 4 quilômetros, vão ser 4000 metros, certo? Porque 1 quilômetro é igual a 1000 metros, certo? Temos aqui embaixo os símbolos, olha só. Milímetro, centímetro, metro e o quilômetro, que nós estamos estudando hoje, certo? Que é o km. No livro de vocês, temos aqui a primeira questão, mão na massa, certo? Na página 122. Meça no mapa, tem um mapa aí no livro de vocês, a distância entre a capital do Brasil e a cidade de São Paulo, certo? Então, temos que mexer aqui no mapa, tá bom? Nesse mapa, cada centímetro medido com a régua vai equivaler a 680 km, quilômetro, na vida real. Qual é a distância entre as duas cidades? Olha só, criança, a conta que nós iremos fazer aqui. Tem um quadrado, certo? Você vai utilizar esse quadrado para fazer a sua conta, certo? O que é que vocês vão fazer? Deixa eu colocar aqui uma caixa. Pronto. Vocês vão fazer o quê? A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar os 680, certo? E você vai dividir, certo? Por 2, a metade, para a gente encontrar a medida lá de...
A diferença entre as duas, certo? As duas cidades. Então, vamos lá. Se quando você dividir, certo? Vocês vão encontrar o número 340 quando você fazer essa divisão, certo? Que é a metade. A metade de 680 é 340, certo? Então, nós temos, depois disso aqui, não acabou. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a medida 680, certo? Mais a medida que deu da divisão, 340, que foi a metade. Quando você somar as duas, vocês vão obter o número 1020, certo? Deixa eu colocar mais para cá. Então, são dois cálculos bem simples que vocês vão fazer, certo? Vocês vão pegar os 680, né? Porque cada um vale 680 aqui, que ele fala aqui no problemazinho, certo? E você vai fazer a metade dele, né? Que é 2, divide por 2, que dá 340. Depois você pega os 680 e soma com o resultado da divisão, que vai dar 1020, certo? Então, qual a distância entre as duas cidades? 1020 quilômetros, km. Se você quiser colocar a medida aqui, você coloca a representação, km. Ok? Vamos agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, temos o seguinte. Utilizando seus conhecimentos em medidas de comprimento, vamos responder aqui as perguntinhas, ó. Na A, pergunta o seguinte. 1 quilômetro tem quantos metros? Nós vimos bem aqui, ó, que 1 quilômetro, 1 km, tem 1000 metros. Então, vocês vão colocar aqui 1000 metros. A letra que representa o metros é o M, certo? E meio quilômetro. Se 1000, meio vai ser a metade de 1000. Que é quanto a metade de 1000? 500. 500 metros. Certo? Vamos agora para o item B. A mãe de Jorge correu 2 quilômetros. Ela correu 2 quilômetros. Depois ela fez uma caminhada de 1.200 metros. Certo? Quantos metros ela percorreu ao todo? Olha só, gente. Ela percorreu 2 quilômetros, 2 km, certo? E depois, para separar aqui, e depois ela fez uma outra caminhada de 1.200 metros. Vocês podem perceber que eu tenho duas medidas diferentes. Eu tenho uma medida km e eu tenho uma medida m. Quando eu tenho medidas diferentes, eu não posso somar, certo? Eu só posso somar se as medidas forem iguais, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho duas opções. A primeira, eu vou transformar esse 2 km em m, em metros, para me somar com 1.200. Vocês lembram? Vim aqui, ó, que 1 km não vale 1.000, né? 1.000 metros. Então, se aqui eu tenho 2 km, 2 km vai ser quanto? Vai ser 2.000 metros. 2 km eu vou transformar para metro. Então, vai ser 2.000 metros, certo? Agora, eu não vou utilizar mais esse 2 km. Eu vou utilizar quem? O 2.000 metros. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 2.000 metros e vou somar com 1.200 metros, porque são medidas iguais. Quando eu somo 2.000 mais 1.200, eu vou obter 3.200. 3.200 o quê? Metros, certo? Olha só. Só que a pergunta aqui, presta atenção. A pergunta diz assim, ó, quantos metros ela percorreu ao todo? Metros, ela percorreu 3.200 metros. Agora tem uma outra pergunta aqui embaixo, ó. Isso corresponde a quantos quilômetros? Quantos km? Ela quer agora em km. Eu tenho aqui em metros. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3.200
metros e vou transformar ele em km. É bem facinho. O que é que eu faço? Eu vou tirar os 2 zeros daqui, ó, certo? Então, vai ficar 3,2 km, certo? Tirei esses 2 zeros e coloquei uma vírgula depois do 2, certo? Então, em quilômetro km é 3,2 km e em metros é 3.200 metros, certo? Quando eu transformo em metros para km, eu tiro os 2 zeros e coloco uma vírgula na frente do número que tem lá, certo? Por que isso? Porque 1000 são 3 casas decimais. Vamos agora para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer subtração, soma, multiplicação, certo? De medidas. Cuidado, lembra o que eu falei que eu só posso somar, certo? Se as medidas forem iguais. A mesma coisa ocorre com a subtração, tá certo? Na multiplicação não tem isso. Então, vamos lá. Olha só. 1 km menos 200 m. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse km aqui, ó, certo? Em metros, tá bom? Para mim poder o quê? Diminuir pelo 200. 1 km, como nós vimos aqui, ó, 1 km é igual a 1000 metros. Então, aqui vai ficar 1000 menos 200, que vocês vão obter 800 metros, certo? 1000 menos 200. Eu transformei isso aqui em metros, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui na B, ó. A B eu tenho 1m mais 1 km. Eu vou transformar esse km aqui, ó, em metros. Tia, por que a senhora está transformando em metro? Porque aqui, ó, ele está pedindo em metros, certo? Então, 1 km, como nós vimos aqui, é igual a 1000 metros. Então, vai ficar 1m, 1 metro, mais 1000 metros, que vai ser 1001 metros. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar aqui, ó, esse km, certo? Em metros, porque ele quer em metros aqui, ó, tá certo? 1 km é igual a 1000 metros, então vai ser 1000 vezes 2. 1000 vezes 2 vai ser 2000. 2000 metros. E agora eu vou subtrair. Vou transformar de novo 1 km, que é 1000, menos 500. 1000 menos 500 vai ser 500 metros. Essa daqui estava muito fácil. Por isso que eu digo para vocês, lembrem que 1 km é igual a 1000 metros. Vamos agora para a nossa quarta questão. Na quarta questão temos o seguinte. Nas férias de julho, Liliana foi visitar parentes no Rio Grande do Sul. Durante a viagem, Liliana, os pais e os irmãos fizeram várias paradas para conhecer outras cidades gaúchas. Observe no mapa a distância entre elas. Vocês podem observar aí no mapa de vocês, certo? A distância das cidades, ok? Ele vai começar por onde? Por Bento Gonçalves. Ele vai sair de Bento Gonçalves, certo? Na questão A, pergunta o seguinte, ó. Quantos quilômetros tem o percurso que vai de Bento Gonçalves até São Francisco de Paula? Então, você vai pegar daqui que ele vai sair até São Francisco de Paula, até aqui o final. Você vai pegar todos os números e vai fazer o quê? Somar. Só que tenham cuidado. No meio do caminho, certo? Que eles vão parar em várias cidades. No meio de algumas cidades que eles vão parar, tem medidas em metros, certo? E ele não está pedindo medidas aqui em metros, ó, ele está pedindo em quilômetros. Olha só, ele está pedindo aqui, ó, em quilômetros, certo? Então, na cidade, quando eu chegar que tiver metros, eu vou ter que transformar para quilômetros, certo? Que é só tirar os zeros, porque 1000 não tem 3 zeros, então é só tirar os 3 zeros que tiver, tá certo? Olha só, a primeira cidade que ele saiu no carro, deixa eu colocar aqui, no livro de vocês está maior, tá? Aqui no meu está pequenininho, né? Ele passou pelo 13 quilômetros.
Então, vou colocar aqui 13 quilômetros. Depois, ele veio para essa outra cidade, que tem 4.000 quilômetros. Ó, 4.000 quilômetros, certo? Não é 4.000 quilômetros, é 4.000 metros. Tá em metros, eu vou transformar em quilômetro. Como é que eu faço? Eu vou cortar os 3 zeros, vai sobrar apenas o número 4. Então, vocês colocam aqui embaixo o 4. Certo? Vamos agora para a próxima cidade. Ele vai passar aqui, Caxias do Sul, veio para a próxima, 37 quilômetros. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui mais 37 quilômetros. Certo? Vamos para mais outra cidade que ele vai passar aqui, ó. Essa cidadezinha aqui, ó. Tem quanto? 8 quilômetros. Então, vamos pegar aqui e colocar mais 8 quilômetros. Vamos ver a próxima cidade. Olha só, esse outro número aqui, ó, 4.000 metros. Tira os 3 zeros e transforma assim em 4 quilômetros. Então, vocês colocam aqui mais 4 quilômetros. Mas, vamos ver o último número. Ele vai chegar aqui, ó, 38 km. Já está em km. Então, você só faz colocar aqui 38 km. Ok. Agora, o que é que você tem que fazer? Você tem que somar todos esses números. Vou dar um tempinho para vocês somarem aí, tá certo? Que eu vou somar o meu aqui. Cuidado para não somarem errado. Já terminei o meu, hein? Fui bem rápida. Terminaram de vocês? Vou colocar aqui para conferir, ó. Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo, certo? Se eu der um tempo muito curto, vocês param o vídeo, né? Para vocês fazerem. Olha só. 104 quilômetros, certo? Então, a medida que vai de uma cidade até de Bento Gonçalves até São Francisco de Paula é 104 km, 104 quilômetros, tá certo? Agora, vamos para o último item, a última questão, certo? Do nosso livro, tá bom? Mas ainda não terminamos, viu? Ainda temos mais atividade. Agora, do livro, essa é a última questão. O item B. Caxias do Sul fica a quantos quilômetros de Bento Gonçalves esse trajeto? Olha só, eu vou pegar o 14 que tem aqui, ó. 14 não, o 13 quilômetros, certo? 13 quilômetros. E vou somar, cuidado, aqui é 4.000 metros, ele quer em quilômetros. Então, vai ser 4 quilômetros. Vou somar com 4 quilômetros. Bem facinho, 13 mais 4, 17 quilômetros, certo? Então, fica a 17 quilômetros, 17 km, certo? Esta daqui estava muito fácil. Cuidado, lembrem a regra, eu só posso, certo, somar e subtrair medidas se eu tiver a mesma medida, senão você tem que transformar para ter a mesma medida. Crianças, vocês vão pegar a FA de vocês, tá certo? E vão abrir a FA de vocês na página 65, certo? Nós fizemos o livro, terminamos a atividade do livro sobre medidas de comprimento, encerramos hoje, certo? E também vamos fazer mais alguns exercícios da nossa FA. Peguem a FA e coloquem na página 65. Na FA, nós temos o seguinte. Observe os caminhos a seguir. Temos aqui um mapa, certo? E temos A, B, C, D, E. E cada um tem a sua distância de uma cidade para a outra, tá certo? As cidades estão representadas pelas letras, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que 1 km é o mesmo que 1.000 metros, certo? 1 km é o mesmo que 1.000 metros.
Vamos ver as perguntas a seguir. Temos aqui na A o seguinte: de quantos metros é a distância do ponto C ao ponto A? Olha só, nós vamos calcular aqui no mapa, ó, presta atenção, do ponto C, olha só, o ponto C, que é este, até o ponto A, que é esse daqui, ó, certo? Então, eu tenho esses dois números aqui, ó. Eu tenho 650 metros e 3.100 metros. Todos os dois números estão em metros. Eu preciso transformar? Não. Então, é só pegar os dois números e somar. Vamos lá? 3.100. Colocar aqui, ó. 3.100. Certo? Vou ver o outro número, 650. Pronto. O que é que eu vou fazer? Passar o traço e vou somar. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 1 mais 6, 7. Não tem ninguém embaixo do 3. O que é que eu faço com 3? Eu abaixo do 3. 3.750 metros. Que é o Mzinho. Certo? Tá bem facinho. Vamos agora para o item B. Olha só o item B. De quantos metros é a distância do ponto C ao ponto A? Passando, ele vai do ponto C até o ponto A. Mas ele tem que passar pelo D e pelo E. Tá certo? Vamos ver lá. Eu estou aqui no C. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Olha só. Eu estou do C e eu quero até o A. Só que ele tem que passar pelo D, que é esse aqui, e tem que passar pelo E. Certo? Vamos lá. Ele passando pelo D aqui, ó, ele tem 1,5 km. Ele está em km aqui, certo? Vou transformar 1,5 km. Vou voltar para cá, ó. 1 km, certo? Vou transformar em metro. Vai ser 1.000 metros. 1 km, 1.000 metros. Lembra que eu disse que vocês não devem esquecer isso aqui? Só que quanto é meio? Meio é a metade de 1.000, que é 500. Então, vai ser 1.500. 1.500, certo? Vamos voltar lá no ponto. 1.500 é essa daqui, ó, certo? Essa distância aqui. Agora, vamos fazer quem? O 910. Precisa transformar? Não. Então, vou deixar 910. E para chegar no ponto A, o 820, também não precisa transformar, já está em metro, certo? Então, vai ficar 1.500, já temos aqui, certo? Vamos pegar a outra medida, 910. Colocar aqui, ó, 910. E a outra medida, vamos ver qual é? 820. E agora é só somar tudo. Deixa eu colocar aqui. Pronto, passar o traço e vou somar tudo. 0 mais 0 mais 0, 0. 1 mais 2, 3. 5 mais 9, 14. 14 mais 8, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Coloco 2. Sobe 2. Para cima do 1, hein? 2 mais 1, 3. Ou seja, 3.230 metros, que é o Mzinho. 3.230 metros. Agora vamos para o nosso item C. Olha só o item C. Qual é a distância entre os pontos C e E? Ele quer esses dois pontos. Só que ele quer a distância em quilômetros e em metros.
passando e tem que passar pelo ponto D. Primeiro eu vou calcular em metros, tá certo? Vamos lá, C e D, voltando para o mapa. Vou apagar aqui para a gente não se confundir. C e E, né? Vamos lá, eu tenho aqui o C, que está aqui, ó. Vem para cá para o E, ó. Então, ele quer essa distância das duas, só que tem que passar no ponto D, certo? Então, lembra que eu já fiz essa transformação? 1 km e meio transformado em metro, que vai dar 1.500 metros. Então, eu vou somar 1.500 metros mais 910. Vamos lá. (1.500). Eu já fiz essa transformação aqui, hein? No item anterior, no B, certo? E o outro, 1.500, o outro é 910, até o ponto E. Lembrando que aqui está em metros, tá certo? Depois eu faço a transformação em quilômetro. E vou, o quê? Somar. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 5 mais 9, 14. Coloco 4, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2.400 metros. Aqui ele está em metros, certo? Só que agora ele quer também em quilômetros. O que é que eu vou fazer? Quilômetros vai ficar 2 quilômetros, 2 km, certo? E 410 metros, certo? Então, vai ficar 2 km, 410 metros, certo? Em metros, 2.410. Em quilômetros, vai ficar 2 km, 2 quilômetros, 410 m, 410 metros, certo? Quilômetros e em metros. Vamos agora para o item D. Na nossa questão D, nosso item D, nós temos o seguinte. Para ir do ponto D ao ponto B, temos duas possibilidades. Qual delas é mais curta? Vamos lá. Do B ao D, passando pelo C, vai ter 2.150 metros, certo? Já se eu for do B até o ponto D, passando pelo ponto A, eu vou ter 4.830 metros. Vou ter mais, né? Vou andar mais. Então, o caminho mais curto é passando pelo item C, o ponto C, tá certo? O caminho mais curto é no ponto C. Já tem aqui os cálculos, olha só aqui, ó. Certo? O ponto C dá 2.150 e ele passando pelo ponto D, né? Indo até o ponto D, passando pelo ponto A, temos 4.830 metros. Então, o mais curto é o ponto C. Vamos agora para o item E. A mãe de Carlos passou pela feira no ponto A e deixou seu filho na escola no ponto E e voltou para casa de novo no ponto C. Mas antes ela passou pelo banco para pegar dinheiro no ponto D. Quantos quilômetros e metros ela andou da feira até a casa? Aí vocês vão encontrar lá, faço os cálculos bem direitinho, tá certo? Vocês vão encontrar lá 3 km e 230 metros, certo? 3 km e 230 m. Na segunda questão é pessoal, tá certo? Cada um vai fazer o seu. Considere que cada quarteirão tem 100 metros na região em que você mora. Onde você mora, cada quarteirão tem 100 metros, certo? Vocês vão fazer os cálculos aí. Quantos metros há da sua escola até o supermercado mais próximo? Na escola de vocês, qual é o mercantil mais próximo? Aqui na esquina, né? Até chegar na sua casa ter o mercantil, qual é o mais próximo? Vocês vão fazer os cálculos aqui. No B,
Quantos metros há da sua escola até o ponto de saúde mais próximo? Até o posto, certo? Vocês vão ver quantos quarteirões tem. Cada quarteirão vai ser 100 metros, vai ser 100. Tia, da escola até o posto tem 4 quarteirão. Então, vocês vão pegar 100, mais 100, mais 100, mais 100. 4 vezes, certo? Tia, até o posto tem 3 quarteirão. Então, é 100, mais 100, mais 100. Certo? Então, vocês vão saber isso aí, vão fazer os cálculos aqui. Tá bom? Terminamos aqui as nossas atividades. Chegamos mais no final da nossa aula, certo? Hoje estudamos quilômetros, transformamos quilômetros em metros, metros em quilômetros, tá certo? Encerramos hoje o assunto sobre medidas de comprimento, tá bom? Próxima aula vai ser um outro tipo de medida que nós iremos estudar. Façam a atividade de casa, vai ser na FA, páginas 67 e 68, tá bom? Façam as atividades com atenção. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!